O oitavo tipo de pessoas que a gente vê nesse texto, pessoa que luta contra a injustiça. Vai lá no versículo 14. Os apóstolos, ao verem toda aquela idolatria, versículo 14, eles ouvem, rasgam as vestes, que é um sinal de humilhar-se diante de Deus, de pedir a graça de Deus, rasgam as vestes e correm para a multidão. Eles foram atrás para impedir aquilo. Versículo 11, a multidão gritou, deuses desceram até nós. E os apóstolos correram lá para impedir aquilo de acontecer. Versículo 15, eles dizem o seguinte, por que vocês estão fazendo isso? Olha aí, antes você estava me questionando, falando, para que ficar questionando esse negócio de idolatria? Os apóstolos perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão praticando essa injustiça, essa idolatria? São pessoas que lutam contra a injustiça, estão enxergando coisas erradas e estão falando. Mesmo perdendo ibope, seguidores no Instagram ou qualquer coisa, mas tem que falar a verdade de Deus. Falei da música aqui, quando a gente gravou o CD, oh meu pai do céu, aí a gente foi convidado para ir num lugar, lá, aí a pessoa, o irmão querido, maravilhoso, aí ele pegou o nosso CD assim, que a gente ia apresentar ou ministrar lá naquela noite, aí ele pegou o nosso CD assim, virado na capa, o verso, onde tem o nome das músicas, né? Ele olhou para o nome das músicas, e eu te digo, ele falou o seguinte, o problema do seu CD é que está fora de mercado. Aí me deu um tilt na cabeça, eu falei, qual mercado? Qual mercado, Idme? Eu vivi mercado quando eu tocava no mercado secular, é mercado gospel agora também, é isso? Está entendendo? Mas não é só esse tipo de injustiça que a gente vê, muitos outros tipos de injustiça. E o que eles fizeram aqui? Foram lá para impedir, versículo 15, por que vocês estão fazendo isso? Somos humanos como vocês. É do tipo assim, você sabe que está errado, mas muitas vezes a gente fica deixando calado. Parece a política, né? É uma troca de favores, porque está todo mundo na mamata. Para que eu vou enfrentar a injustiça, a corrupção que está acontecendo? Porque se eu luto contra a injustiça, depois eu vou perder a mamata. E aí a turma vai ficando nesse negócio. Mas infelizmente tem muita injustiça e nós precisamos ser essa voz de Deus, clamando pela justiça, apesar de um mundo tão corrupto, de toda a situação que a gente vive, mas precisamos ser esse tipo de pessoa que luta contra a injustiça. E no versículo 18, mesmo eles lutando e se esforçando, diz que eles tiveram dificuldade para impedi-los. Eles tiveram dificuldade de impedir a injustiça. Ou seja, a idolatria que estava acontecendo ali. Mas quantos outros tipos de injustiça nós não vemos no nosso mundo? Sim ou não, gente? E o que é que a gente pode fazer por isso? A gente pode fazer alguma coisa? A gente tem feito, eu sei, como comunidade, ajudando, levando. É alimento, é doações. Mas tem muito mais que a gente pode fazer. Que nos coloquemos à disposição do Senhor e vamos lutar contra a injustiça. Amém ou não amém? E nono tipo de pessoas, e agora é o último, que a gente vê nesse texto, é a pessoa que anda junto com sua igreja. Sério? Você viu isso aí? Versículo 26. De Atália, navegaram de volta, os apóstolos saíram de Atália, navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados à missão que agora completaram. Os apóstolos aqui viajaram o mundo, gente. Pregaram em todo lugar, abriram igreja. E aí eles podiam chegar no fim e dizer o seguinte, olha nós agora, Tota. Somos os grandes pregadores. Filadélfia lá, os irmãozinhos, tudo lá no cultinho, todo domingo, toda quinta lá, não faz nada, sabe? Todo mundo lá, ouvindo o louvorzinho lá com ele, lá, Léo pregando, é rap, fica lá todo mundo lá, só no cultinho, preso na igreja. Nós estamos pregando no mundo todo, abrindo igreja em todo lugar, nós somos os caras. Aí vem para o Brasil, não precisa ir na igreja não. Diz o texto que eles navegaram de volta aonde? Onde eles foram recomendaram.
Sabe o que isso mostra? Você pode fazer o que for, crescer como for, Deus pode te usar como for, você precisa ter uma base, uma família espiritual, um lugar, porque aqui é ser igreja, eu posso ir para o mundo todo, mas eu sou enviado por onde? Pela igreja de Jesus Cristo. Ande junto com sua igreja, com um corpo local, amém, gente? Versículo 27, quando eles chegaram lá, diz o texto, reuniram a igreja e relataram a eles tudo o que tinha acontecido, prestando contas, testemunhando. Isso é andar com a igreja, isso é ser igreja de Jesus. É igual ser casado, né? Você quer casar, e aí você sai, vai trabalhar, geralmente o Isaac chega em casa lá umas 7h30, 8h. Agora imagina, na segunda-feira o Isaac foi trabalhar, deu 10 horas da noite e nada. Aliás, não chega nem 10, é 8 horas que ele chega. Na hora que dá 8h15, Isaac não chegou, a Miriam já está lá no telefone. Amor, tudo bem? Primeiramente vai com a preocupação. Você está bem? O que aconteceu? Por que você não chegou? Aí dá 8h30 para 9h. Não, onde é que você está? Fala o que Mas, eu brincando assim, mas é uma questão, por quê? Presta conta a alguém. Isso é a realidade. Assim é no casamento, assim é família espiritual. Sim ou não, gente? Ande junto com sua igreja, seja esse tipo de pessoa também. E aí o versículo 27 também diz que eles ficaram ali muito tempo com os discípulos, até irem a uma outra missão. Em todo o tempo que eles estavam ali, estavam reunindo, andando junto com a igreja. Então eu quero dizer para você, creia em Jesus Cristo. Você já creu em Jesus? Creia em Jesus Cristo. Você creu? Batize. Seja batizado para arrependimento. A sua decisão. Batizou? Congregue, participe. Está participando? Sirva, se envolva em algo. Ministério, dons. Faça alguma coisa dentro do reino de Deus. Servindo, o que temos que fazer agora? Permaneça, persevere. Não acabou ainda, Jesus não voltou ainda, amém? A obra continua, temos que continuar pela graça dEle, com a misericórdia dEle nas nossas vidas. Amém, gente? Então, em primeiro lugar, pensando em andar junto com a sua igreja, creia, batize, congregue, sirva e permaneça. Permaneça firme naquilo que você tem recebido, na palavra de Deus que você aprendeu. Permaneça firme, cheio do Espírito Santo. Permaneça firme, servindo e se envolvendo, porque a gente precisa continuar até que Jesus desça dos ares e a gente vai encontrar com o nosso Senhor e lá sim, viver pela eternidade na presença do nosso Deus. Amém? Então, para recapitular, eu já convido você a ficar em pé, nossa equipe de louvor também. Nós vimos aqui então alguns tipos de pessoa, está ali, ó. Claro que tem muito mais tipos de pessoas. A gente está meditando somente aqui no capítulo 14 de Atos. Que tipo de pessoa eu quero ser? Uma pessoa que prega a palavra de Deus, amém? Amém, gente? Amém. Peça ao Senhor, Deus, me dê oportunidades, estratégias, a autoridade do Espírito Santo, para que eu venha falar do teu amor. Nós vemos ali também pessoas que se recusam a crer. Fala, eu não quero ser esse tipo de pessoas, amém, mas lembre-se que existe pessoas se recusando a crer. Não fique chateado com aquele que não quer, eu não posso fazer isso. Se Jesus morreu na cruz, deixou a glória, morreu pelo cidadão, pela cidadã, e ele não quer, quem sou eu, um mísero pecador, para fazer alguma coisa? Então, pense nisso, que existem pessoas que se recusam a crer. 3, existem pessoas divididas. Mas não sejamos pessoas divididas na nossa fé, entre o mundo e Deus, não. Eu sou completamente do meu Deus, eu sou completamente do meu Senhor. Existem pessoas que fazem o mal, tem gente fazendo mal para todo lugar, que nós não sejamos esse tipo de pessoas, amém? Que a maldade não venha tomar conta das nossas vidas. E mesmo que pessoas façam mal contra as nossas vidas, nós temos um advogado, um justo juiz sobre nossas vidas. Há pessoas que estão carentes de Deus. Não olha só a doença, a necessidade da pessoa, olha a carência dela pelo Senhor. Às vezes ela não está nem com necessidade, ela está bem financeiramente, bem na saúde, mas ela está carente, necessitada de Jesus Cristo. Tem pessoas que estão enxergando o outro, que estão vendo o outro caído, o outro ferido, o outro abatido, triste. Nesse tempo de pandemia, muitas vezes a gente ia
fazer uma visita, e às vezes eu reparava, principalmente mais alguns idosos, a pessoa ficava ali muito isolada, tinha irmãozinho que chegava a chorar. Por quê? Porque a gente está necessitado, e a gente precisa enxergar o outro. Às vezes a gente vem aqui no culto e sai com esse tempo de pandemia meio complicado, por causa do distanciamento, e às vezes a gente não quer olhar o outro. Olha para o seu lado, tem pessoas aí do seu lado necessitadas, amém, gente? Olha para a sua casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, olha para a sua igreja, para os seus amigos, seja uma pessoa que enxerga o outro. Há pessoas também na idolatria. Eu não estou na idolatria, amém, mas vamos lutar contra isso e abençoar essas pessoas, para que elas se libertem da idolatria. Há pessoas que lutam contra a injustiça. Sejamos essa voz de Deus, lutando contra a injustiça, fé com obras, fé em ação. O pouco que a gente faz nas mãos de Deus vai ser muito, e eu louvo a Deus pela equipe social, pelos ministérios da igreja, por cada atitude de lutar contra a injustiça. Existem pessoas que andam junto com a sua igreja, ou com a igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja de Jesus Cristo não é somente a igreja universal ou mundial, não dá nem para usar esses nomes, porque já tem outros, né, usando, né? Mas a de Jesus, no mundo todo, eu quero dizer, a igreja invisível, a igreja também é visível, ela está em algum lugar. Quando tem gente muito ferida, machucada, e diz que a igreja errou comigo, não sei o quê, eu falo, mas será que não tem um lugar, um grupinho de pessoas, de cristãos, que dá para andar junto? Se essa aqui não serve, mas deve ter uma outra, é impossível que não tenha. Mas não deixe de se juntar ao corpo de Cristo, de crer, de se batizar, de congregar, de servir e de permanecer. Amém ou não amém?